Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 501, mais esse hoje só. Diálogo com as sombras, Hermínio Miranda, magnetizadores e hipnotizadores. O próximo capítulo, mulheres. Mas nós temos que terminar aqui ainda. Então, esse espírito, sequência do vídeo anterior, né? Esse espírito, toda vez que comparecia à casa espírita dirigida por Hermínio Miranda, ele até por ironia, né? Mas evidentemente também com respeito, ele dizia: o homem da mão. Outro que tentava me dominar por meio de passes magnéticos tinha atrás de si, segundo nos informou, depois da sessão, o próprio médium que o recebeu, um dos nossos queridos companheiros, profundo conhecedor do assunto, que neutralizava todo o seu trabalho junto a mim. Então olha só para você ver. Se dentro de uma casa espírita séria, isso tudo que nós estamos estudando aqui acontece. Acontece porque nós precisamos entender. Não é porque somos médiuns, não é porque somos portadores de dons mediúnicos, não é porque na casa em que nós trabalhamos há lá vários mentores renomados, vamos dizer assim, que isso significa privilégio, que não. Não significa privilégio. Significa responsabilidade, disciplina, que Emmanuel disse a Chico Xavier. Então é natural que a casa, por mais protegida que ali se encontra, mais protegida pelos mentores, mas se os integrantes não faz por merecer, ali naquela farra mental, naquela bagunça mental, pensamentos distorcidos, é natural que semelhante atrai semelhante. Então, os mentores espirituais da casa, eles nada podem fazer. Ora, se os integrantes preferem a lama, que convivam com a lama. Se eles preferem lixo, que desfrute do lixo. Se preferem a limpeza, a luz, que desfrute da limpeza e da luz. Não é mérito. Então vejamos. Certa ocasião, um irmão transviado, que estava sendo atendido também
se utilizava de processos de magnetismo e magia contra o grupo. Olha só. Um irmão, certa ocasião, um irmão transviado que estava sendo atendido também se utilizava de processos de magnetismo e magia contra o grupo. Um irmão, um espírito sofredor, né? Mais conhecedor do magnetismo e também da magia. Então ele estava trabalhando contra o grupo ali, mediúnico. Trouxera os seus instrumentos e as substâncias necessárias. Esse espírito ali compareceu nos trabalhos mediúnicos de desobsessão, portando todos os aparatos necessários à realização de um trabalho desse. É óbvio que Hermínio está narrando porque médiuns, videntes, presente, narrava a ele o que acontecia no plano ali espiritual. Continuando. A certa altura, percebeu a presença daqueles que nos defendiam. A certa altura, percebeu a presença daqueles que nos defendiam. Então ali ele se encontrava, mas a certa altura, né, ele percebeu a presença daqueles mentores espirituais que amparava, que protegia, que defendia o grupo. Vamos ver agora. Utilizando-se para o bem de técnica superior à dele. Então, os mentores se utilizando de técnicas superiores à dele. Como que, pensando alto, ele nos dizia que sabia o que os nossos amigos estavam fazendo, mas nada podia contra eles. Olha só, são técnicas. Como que, pensando alto, ele nos dizia que sabia o que os nossos amigos estavam fazendo, mas nada podia contra eles. Quer dizer, não dão o braço a torcer. Eu sei o que os mentores dessa casa estão fazendo. Eu sei e descreve tudo. Mas ele não podia nada contra os mentores. Procedimentos magnéticos são também usados para reduzir seres gravemente endividados a condições de extrema e aviltantes deformações perispirituais, como casos de zoantropia, que nós já tratamos em outros vídeos. Zoantropia, licantropia, esses termos todos, quando nós tratamos dos faunos, né? Porque eles através da indução, mas eles precisam que aqueles espíritos, vou usar o termo, vítima, ou os espíritos a serem hipnotizados. Esses magnetizadores das trevas, eles precisam que esses seres carregam assim um sentimento de culpa muito forte na consciência pesada, através desse processo de aceitação. Eles aceitam ser manipulados. Eles se entregam àquele tipo de manipulação, de indução, sobre os quais já falei neste livro. Olha só para você ver. Nós já tratamos desse assunto de zoantropia. E é pela magnetização, passes,
positiva que se torna possível restituir-lhes a condição normal. Maravilha, é isso aqui mesmo que Hermínio Miranda está dizendo. Conforme já dissemos em outros vídeos, quando tratávamos desse assunto, esses espíritos magnetizadores das trevas, eles conseguem, através da indução, da hipnose, do magnetismo, da hipnose ali, eles conseguem, eu vou usar esse termo, eles conseguem transformar, não é transformar, eles conseguem fazer com que aquele indivíduo assuma aquela aparência. Ficou melhor agora sim. Ficou melhor assim, porque eles não transformam ninguém. É o próprio indivíduo que aceita. Mas, por incrível que pareça, as trevas não conseguem desfazer essa forma. Sendo necessário, aí nesses casos, a misericórdia dos benfeitores espirituais, a misericórdia do passe, dos eflúvios energéticos divino, as cirurgias perispirituais. Eu conheço casos que muitos espíritos, além dos passes para perder, deixar para trás aquela forma que eles mesmos assumiram, eles, nos casos que eu conheço, eles precisaram passar por várias cirurgias perispirituais. Então não é só o passe, e sim cirurgias também no perispírito. Passes, energias aplicadas no espírito também. Porque aí há uma conexão entre espírito e perispírito, que não adianta nada realizar cirurgias no perispírito e deixar o espírito intoxicado com aquelas toxinas energéticas, magnéticas negativas, com aqueles sentimentos indutivos negativos. Temos aqui, escreve André Luiz no livro em Libertação. André Luiz escreve no livro Libertação. Olha só para você ver. A gênese dos fenômenos. A gênese quer dizer o princípio, o começo de tudo. Porque a gênese significa princípio, começo de tudo. Tem outras colocações também, mas tá bom. André Luiz dizendo: a gênese dos fenômenos de licantropia, inextricáveis ainda para a investigação dos médicos encarnados. Lembras-te de Nabucodonosor? André Luiz dizendo, o rei poderoso a que se refere a Bíblia
conta-nos o livro sagrado que ele viveu sentindo-se animal, pois era verdade. Nabucodonosor, ele reunia em seu castelo, em sua residência luxuosa, naquela época, centenas de pessoas, mas antes de servir o alimento para todo mundo ali, né? As bebidas, comida, essas coisas, ele fazia uso da tribuna, num espaço do lado de fora do castelo, reservado a receber pessoas da época, celebridades. Então, assim que ele encontrava-se ali na tribuna, de repente ele parava, ele ia até uma grama, um gramado, e ele ali se portava como se fosse um quadrúpede, comia grama, relinchava. Hoje em dia as pessoas dizem, hoje em dia o termo é esse, ó, que mico, hein? Nabucodonosor, que mico, hein? Ele relinchava, comia grama e relinchava. E depois de alguns minutos ele voltava, né, se limpava e tudo, e assumia a tribuna novamente. Vamos continuar aqui. Sentindo-se animal, André Luiz dizendo: durante 7 anos, o hipnotismo é tão velho quanto o mundo e é recurso empregado pelos bons e pelos maus, tomando-se por base, acima de tudo, os elementos práticos do perispírito. Destaque meus. São destaque no final de Hermínio Miranda. Mas é interessante. Escreve André Luiz no livro Libertação, vou repetir: a gênese dos fenômenos de licantropia inextricáveis, porque até hoje ninguém consegue explicar. Por mais conhecedor que seja, é complexo. Por que complexo? Porque cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Quais os elementos da natureza divina aqui na Terra foram manipulados, empregados e implantados naquele perispírito. Implantado naquele perispírito, por quais motivos? Que o indivíduo fez ou deixou de fazer? Porque tem isso também. Em que grau? Qual a porcentagem dos elementos introduzidos, inoculados? Então, ainda para os investigadores dos médicos encarnados, lembras-te de Nabucodonosor, o rei poderoso a que se refere a Bíblia? Conta-nos o livro sagrado que ele viveu sentindo-se
animal. De fato, ele se sentia um quadrúpede, um equino, um cavalo, um equino, um boi, uma vaca, um quadrúpede, um equino. Pois ele relinchava frente à plateia de amigos. Durante 7 anos, o hipnotismo é tão velho quanto o mundo. É óbvio. É preciso dizer que o hipnotismo, ele não teve. Desculpa. O hipnotismo, ele não teve. A sua origem não é aqui da Terra. Para cá vieram os hipnotizadores de outros planetas degradados para cá. Ora, nós trouxemos de outras dimensões, de outros planetas, os maias, os incas, os astecas, quantos rituais eles possuíam, os egípcios, os fenícios, e por aí em diante vai. Então, isso não é da Terra, não é aqui da Terra. O magnetismo, sim. O magnetismo, essa energia, é oriunda da Terra, porque faz parte dos elementos da criação de Deus. Mas os manipuladores vieram de outros planetas degradados para cá. Então, esses hipnotizadores, conforme André Luiz nos relata aqui, esses hipnotizadores, o hipnotismo é tão velho, vamos usar o ditado assim, é tão velho tanto quanto o mundo. Agora, há várias formas, ou 2 formas da pessoa utilizar esse magnetismo, né? Para o bem, porque ele é neutro, quanto para o mal. Sei que aquele que usa, que emprega essas energias negativamente, sofre horrores. É a lei de causa e efeito, ação e reação. Então, por incrível que pareça, terminamos o capítulo magnetizadores e hipnotizadores. É lógico que há muitas matérias que nós não tratamos, porque não é permitido tudo. Olha, nós poderíamos ter usado aqui e falado a respeito das imagens de santo, entre aspas, porque não existe santo, aqui no mundo. Por que que as imagens choram? Sangue, lágrimas, água. Nós podíamos ter tratado desse assunto também. Mas existe um programa. A água tem que ser sorvida aos goles. Nós não vamos
querer aplicar tudo nessa existência. Então nós podíamos ter falado aqui das imagens que choram. Nós podíamos ter falado aqui dos trabalhos materialização, desmaterialização, que se usa o magnetismo. Nós podíamos ter falado aqui a respeito dos trabalhos de José de Freitas Arigó, os trabalhos na década de 50, quando o Dr. Fritz, através de Zé Arigó, cortava as pessoas. Magnetismo, efeito físico, energia. Se fôssemos falar a respeito desse sistema todo, olha, nós íamos ficar aqui até 2030. Efeito físico de José Arigó, médiuns que cortam corpos, imagens de santo, entre aspas, que choram. Por que essas imagens choram? Fala, Luiz. Eu não posso. Não está na programação. Eu sei por quê. Eu não posso passar. Outro item que enquadra-se aqui no tema magnetizadores e hipnotizadores. Não só a licantropia, como nós já tratamos, a zoantropia, os corpos incorruptos. Porque você sabe que significa corpos incorruptos, né? Aqui na Terra. São aqueles corpos que não se decompõem. E que o catolicismo acredita que são santos. Então, que todo mundo, por exemplo, vamos ver que são os corpos corruptível e que ressuscita incorruptível. Então a Igreja Católica, ela acredita que um dia todo mundo ressuscitará. Mas será que vão ressuscitar mesmo? Conforme os corpos incorruptível? Conforme os corpos dos incorruptos? Luiz, mas por que existem esses corpos incorruptos? Por que não se decompõem? Tem a ver com o magnetismo. Tem a ver com efeito físico. Tem a ver com vamos dizer assim, os arquitetos siderais. Como, por exemplo, o que preserva os ossos de um dinossauro de 65 milhões de anos atrás. Ora, naquela época não existia mumificação. Não existia mumificação para preservar os ossos. Será que não tem ali o dedo dos arquitetos siderais para que futuramente, no avanço tecnológico, na ciência atual, pudesse a ciência hoje estudar todos esses fatos? Porque dinossauro é fato. Esses corpos incorruptos são fatos que precisam ser estudados.
E o pior, gente, é que eu sei por que isso acontece. Só que eu não posso falar. Não faz parte do programa. Eu estou tentando mostrar para você que um prédio, ele tem 4 lados. Você consegue entender isso? Existe um lado, existe alguns lados do prédio que não são escolhidos pelo escritor ao tentar descrever aquele edifício. E mesmo que o escritor decida botar em sua obra os 4 lados do edifício, ele não consegue, em sua obra, incrementar todos os elementos que contém aqueles 4 lados do edifício. Ele pode esquecer uma janela, ele pode esquecer, enfim, uma metragem, uma tonalidade de cor. Então, é muito complexo. A água tem que ser sorvida aos goles. Eu estou só dizendo isso para que você raciocine, pense. Nossa, quanta coisa, né? O Luiz podia ter tratado nesse capítulo do magnetizador e do hipnotizador, do magnetismo e do hipnotismo. Quanta coisa que por detrás encontra-se o magnetismo. Mas tenha certeza-se disso. Tem muitos estudiosos no mundo, muitos cientistas estudando, principalmente esses corpos incorruptos. Um dia eles vão chegar à conclusão de que por detrás dessas imagens de santo que choram, por detrás desses corpos incorruptos e de muitas outras imagens, elementos que eles crê como sendo obra do divino, milagre, não tem nada a ver com milagre. E sim, um processo natural da natureza de Deus. Tudo no seu tempo certo, na hora certa. Não queiramos pegar um celular e colocar no bolso de um espírito que está sendo mandado para o planeta Quiron, primitivo lá, e tentar falar com ele lá, porque não vai dar certo. Porque lá eles ainda estão residindo na caverna. Ula, lá ainda. Lá estão comendo carne crua. Lá eles não conhecem nem o fogo ainda. Lá estão sendo devorados pelas feras. E as feras, eles devoram as feras e as feras devoram eles. Aí você já imaginou se de repente aparece um celular lá? Nós mesmos aqui, gente, quantos milhões de pessoas não crê na imortalidade da alma? Século 21, com tanto avanço tecnológico, com tanta coisa, muitas pessoas não crê que o homem em 1969 foi à Lua. A gente tem que respeitar. Muitas pessoas não crê que a Lua é habitada. Chico Xavier que disse. Pinga Fogo, 1971 e 1972. Está lá. Registro dele.
Marte é habitado, Júpiter, Saturno. Júpiter no sistema solar é o planeta mais evoluído que nós temos no nosso sistema solar. Ah, mas nós viramos o telescópio para lá, nós não vemos ninguém. Ué, gente, mas eles encontram-se numa outra faixa vibratória. Eles conseguem nos ver, porque nós somos inferiores, mas o inferior não consegue ver o evoluído. Então, até o próximo vídeo. O próximo vídeo é o próximo capítulo, tema mulheres. Esse capítulo é interessante. Até o próximo.